Aleluias, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quero que você vá já pegando na sua Bíblia, na sua ferramenta, no seu instrumento, a palavra de Deus. Abra comigo no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, nós iremos ler alguns versículos. Quero cumprimentar também a nossa igreja em casa com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que nesta noite o Senhor fale ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 2, nós iremos ler alguns versículos. Antes de ler em Daniel, você não precisa abrir, eu vou ler apenas um versículo. Você pode abrir em Daniel e eu vou ler apenas um versículo em Amós, no livro do profeta Amós, no capítulo 4 e no versículo 13, que diz assim. Você pode ficar com a Bíblia aberta em Daniel. No versículo 13 do capítulo 4 do profeta Amós diz assim: porque é ele o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa o alto das terras. Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Aleluias. Agora Daniel capítulo 2, leia comigo, nós vamos ler alguns versículos em Daniel. Peço que tenha bastante paciência. Iremos ler alguns 5 versículos aqui. No versículo 1 e 2 diz assim: no segundo ano do seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. No versículo 2 diz assim: então o rei mandou chamar os seus magos, adivinhas, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos, para que lhe dissessem qual o significado daquele pesadelo. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. Agora, passa algumas páginas, no versículo 16, ou na mesma página, no versículo 16, diz assim: quando Arioque, o comandante, estou lendo no versículo 14, quando Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. E Daniel perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Ao que Arioque explicou o motivo a Daniel, versículo 16. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele daria ao rei a revelação do que estava buscando. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca do mistério, a fim de que ele e os seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão. Daniel louvou o Deus dos céus em aramaico. Seja bendito, Elá, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. E ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer, revela mistérios profundos e enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Versículo 23 e concluímos: eu te agradeço e te louvo, ó Elá, Deus dos meus pais, tu me concedestes a sabedoria e o poder e me revelastes o que te pedimos. Revelastes-nos o preocupante sonho do rei. Aleluias. Foi uma leitura extensa, mas eu prometo que eu não vou me deter em todos os versículos, pode ficar em paz. Foi só para a gente ter uma melhor percepção da leitura e da história que se passa aqui agora com Daniel, que é bastante conhecida de quem frequenta cultos de ensino, de quem frequenta as escolas bíblicas dominicais, a EBTs. É bastante conhecida a história de Daniel. Mas o Senhor
nos últimos dias, colocou um versículo no meu coração, enquanto eu lia todo o livro de Amós. Eu tirei uns 2 dias para ler o livro de Amós, porque o livro de Amós ele é bastante atual para os dias que nós vivemos. E quando eu deparei no capítulo 4 e no versículo 13 de Amós, algo chamou minha atenção entre linhas, porque lá fala assim: Ele é quem cria todas as coisas. E aí mais à frente vai dizer assim que Deus, Ele revela os seus segredos aos homens. E quando eu me deparei com esse versículo, eu comecei a orar ao Senhor e sabia que estaria ministrando a palavra dEle. E eu comecei a pedir orientação ao Espírito Santo, o que falar? E aí eu nem vou me deter em quem é Daniel, porque nós sabemos que Daniel, muito jovem, foi escolhido para servir no palácio do rei. Nem vou entrar por aí, eu já vou logo no assunto que eu quero trazer essa noite, porque o tempo passa. E quando eu li, eu fiquei remoendo esse versículo, lendo e relendo, porque você não acha uma pepita de ouro aí jogada em qualquer lugar de areia. Você vai na praia, você vai no lugar que tem bastante terra, você não vai achar uma pepita de ouro, você tem que cavar, para ver se acha ainda por cima. E eu estive pesquisando, e o ouro, ele é o único elemento que ele não dá sinais que ele está ali. Qualquer pedra, qualquer diamante que você for procurar, ele tem os sinais, e ele deixa a saber, aqui tem. E o ouro não, o ouro você tem que cavar. Sabendo ou não se ele está lá, você tem que cavar. E a palavra de Deus é do mesmo jeito. Se você quer revelação, tem que cavar, tem que buscar. E eu buscando no Senhor, no versículo 13 de Amós, capítulo 4, ele fala assim: Deus revela os seus segredos aos homens. E quando Deus falou isso ao meu coração, eu trouxe para os dias de hoje e pensei, quando a gente tem um amigo que completa anos, a gente faz aqui uma surpresa para aquela pessoa que está completando anos, e a gente não conta para ele. A gente combina com todos os outros amigos que são amigos em comuns, prepara a surpresa, mas aquele que é que vai receber a surpresa, a gente não conta. E Deus, nesta noite eu quero te dizer uma coisa. Eu estou debaixo de uma graça nesta noite. Nesta noite você vai receber segredos de Deus que você vai usar na sua vida. Aleluias. E Deus fala na sua palavra que Ele revela os seus segredos aos homens. E eu fiz esse exemplo aqui, que a gente não conta a surpresa para o aniversariante, porque tem coisas que Deus não vai contar para qualquer um. Se Deus quisesse contar para qualquer um, todos sabiam lá fora. Se Deus quisesse contar para qualquer um, muitas estrelas que se diz ministrante da palavra de Deus, não fariam o que estão fazendo, não cairiam onde estão caindo. E Deus revela os seus segredos aos homens. Deus nessa noite vai revelar segredos. E aí eu volto agora para Daniel. Eu entro na mensagem que eu quero trazer na igreja nesta noite. O rei Nabucodonosor vai ter um sonho. E aí, quando eu estiver ministrando, lembre sempre do que está escrito em Amós, que Deus revela os seus segredos aos homens, que você vai começar a entender a mensagem. O rei Nabucodonosor vai ter um sonho e vai ficar perturbado, que nem a Bíblia, aqui os versículos falam que o seu sono não se concilia com a noite. Ele não vai ter mais sono à noite. O rei Nabucodonosor, ele vai ficar tão perturbado de espírito. Eu e você já passamos por angústias que muitas vezes a gente até perde o sono, a gente fica com o nosso coração contrito, seja uma dor, algo. Com certeza eu e você já passou por angústias. E realmente é assim, a gente não consegue dormir, tem hora que a gente fica tão aflito que nem comer, nem conversar a gente quer com ninguém, a gente quer ficar assim isolado. E o rei Nabucodonosor, ele se encontra agora num momento de aflição da sua alma. E o rei Nabucodonosor, ele sabia que ele tinha poder sobre os magos, sobre os feiticeiros, sobre todo esse povo, os astrólogos. E ele vai mandar chamar de todas as províncias. E vai vir ao rei, vai vir à casa do rei.
Só que eu acho que o que eu acho incrível aqui é que ele mandou chamar todos, mas a Bíblia, ela relata que Daniel ele era sábio, porque ele meditava na palavra do Senhor, ele orava, e Deus dava sabedoria para Daniel. Ele mesmo fala aqui: obrigado, Senhor, por me dar sabedoria. E o rei Nabucodonosor, ele não se lembra de Daniel. Repara nesses detalhes, ele não se lembra de Daniel. E o rei Nabucodonosor vai mandar chamar todos agora. E quando eles se colocam diante do rei, e o rei pergunta: tive um sonho, o rei vai relatar para eles agora. E o rei vai falar com eles o sonho que teve. E eles agora vão ficar intactos, porque eles não vão conseguir revelar o sonho que o rei teve. E em uma determinada altura, os magos, esses astrólogos, eles vão pedir para o rei que o rei conte o sonho aos seus servos, que assim eles revelariam ao rei. Só que o rei já começa a ficar aflito de alma mais ainda, e vai entender que algo se passa ali, que eles não vão conseguir. E eu vou adiantar, e vai chegar uma determinada altura que eles não conseguem realmente revelar o sonho do rei, porque tem coisa que é só para homem e mulher de Deus falar e revelar. Tem coisas que é só para o homem e para a mulher de Deus e mais ninguém. Pode ser presidente, pode ser príncipe, pode ser o empresário mais milionário que for, é para homem e mulher de Deus. Você pode não morar na mansão que mora, você pode não andar no carro que você não quer ir andar, mas você anda. Você pode receber o salário que você não queria receber, mas recebe. Mas tem coisas que é para Deus revelar para você, não é para rei. Deus tem coisas que não revela para rei, Deus revela para os humildes de coração, para os aflitos de almas muitas vezes. E Deus agora ele vai nos... E agora o rei Nabucodonosor está aflito da sua alma e pede a esses homens que revelem, que falem o porquê daquela aflição, o porquê que ele sonhou, mas ele não consegue ter um entendimento do sonho. Repara nos mistérios de Deus. Quando Deus quer trabalhar, Deus dá, mas ele não fala, ele não conclui tudo para o rei. Deus dá o sonho perturbado, mas não permite que ele entenda o sonho, porque ele sabia que tinha um que vinha revelar para ele o sonho. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. E é desse jeito, eu quero já aplicar isso na sua vida. Talvez você tenha vivido uma vida e não tenha entendido o porquê que você está vivo. O porquê que talvez você tenha vivido a sua vida e tenha pensado que é só para ir trabalhar e voltar para sua casa e viver aleatoriamente. Não é. Não é. Deus vai te colocar em lugares que muitas vezes você vai ser a solução. Deus vai te colocar em situações que muitas vezes a solução vai sair da sua boca. Deus vai te colocar em lugares que muitas vezes vão te procurar e dizer: agora o que é que eu faço? Aleluias. Oh, glórias. Muitas vezes nós temos vivido dias aleatórios. Nós não podemos viver dias aleatórios, porque nós temos um objetivo nessa terra. Eu e você não nasceu, nem não estamos aqui até hoje para viver aleatoriamente, não. Nós temos sim objetivos nessa terra. Deus vai nos usar sim. É preciso, sabe de quê? De preparo, é preciso de paciência. Há de chegar o tempo em que eu e você vamos ser colocados em situações que muitos outros vão estar à roda e não vão saber resolver, mas o Espírito Santo de Deus vai te usar para resolver. Eu vi um fato outro dia em cima da ponte Rio-Niterói, um jovem querendo se jogar, chegou um bombeiro, chegou todas essas pessoas, chegou até psicólogos para tentar convencer aquele jovem. Passou um homem numa bicicleta, mas cheio da presença de Deus. Ele sabia que o que estava ali não era bombeiro que poderia resolver. Ele sabia que o que estava ali não era psicólogo que poderia resolver. Ele já chegou no seu íntimo dizendo: Senhor, dá uma ordem agora que todos os espíritos malignos de demônio, suicídio, bata de retirada. Na hora caiu fora. Esse homem da bicicleta foi lá e abraçou aquele jovem e tirou ele de lá. Você está entendendo o que Deus quer fazer com nós? Aleluias. A gente pensa que porque eles estudou, andou em faculdade, tem acesso que nós não tivemos, eles são mais do que nós. Não é, eles são necessários sim. Só não estou dizendo que não são. São necessários sim. Porque muitas vezes vai haver situações que são eles que vão resolver. Mas eu e você também tem situações que eu e você vai resolver. E não eles. Aleluias. O que eu quero que você entenda nessa noite é que talvez você esteja no oculto, mas existe uns olhos como chama de fogo que está sobre você.
E o rei Nabucodonosor agora ele está perturbado da sua alma, e aí ele vai fazer um decreto diante dos magos, diante dos astrólogos: se vocês não me revelarem, porque eles ficaram ali num debate, ele lançava para o rei lançava para eles, ele lançava para o rei lançava para eles, e chegou uma hora que o rei ficou exausto disso e falou: se vocês não me revelar, eu vou mandar matar todos os príncipes, todos os astrólogos, todos os bruxos, tudo que houver aos redores, eu vou mandar matar tudo, até os sábios eu vou mandar matar. E os sábios incluía Daniel, e aqui que entra Daniel na mensagem, porque no versículo 16 diz assim, no versículo 14 diz assim: quando Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente. E Daniel perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Ao que o Arioque explicou o motivo a Daniel. Aí Daniel vai, aqui eu já começo a aplicar a minha mensagem nesta noite. Daniel vai chegar para o oficial do rei e vai dizer o porquê que está acontecendo isso, e por que esse decreto, que é para matar todos os astrólogos, todos os homens de inteligência de Israel. Aí Daniel vai chegar para ele e vai dizer assim: diante disso, Daniel pediu para ele se apresentar diante do rei, e rogou-lhe um prazo a fim do que ele daria a resposta ao rei. Repare que quem tem intimidade com Deus tem ousadia. Daniel, ameaçado de morte, era para ser executado ali na hora. Porque o comandante do rei, ele saiu com um decreto. O versículo 14 diz que o comandante do rei, Arioque, saiu com um decreto para matar todos os sábios da Babilônia. E quando ele depara diante de Daniel, Daniel vai chegar para ele e vai dizer: calma lá, o que está acontecendo? Me coloque diante do rei, me leva até diante do rei. Só que antes de se apresentar diante do rei, Daniel, ele pediu um prazo. Era para Daniel ser executado naquela hora, porque a ordem do rei era para ser executar todos. E aí Daniel agora ele se coloca diante do oficial do rei e pede. E aqui eu vejo um agir de Deus na vida de Daniel. Quando Daniel tem intimidade com Deus, a morte chega para ele, porque o rei, o oficial do rei tinha decreto para matar todos os sábios. Daniel era um sábio. Só que quando Daniel, ele se coloca diante de Arioque, ele fala assim: me leve diante do rei, que eu vou revelar o segredo para ele. Você sabe o que eu aprendo com Daniel nesse exato momento? Ousadia. Quem serve a um Deus, quem tem intimidade com Deus tem ousadia. Quem serve o Deus que serve, quem tem intimidade com Deus. E aí eu lembro de Amós capítulo 4 versículo 3, que Deus revela os seus segredos aos homens. E aí Daniel agora, ele sabe que ele tem intimidade com Deus, ele vai pedir um prazo. Repara nisso, ele vai pedir um prazo para o oficial do rei, que está com ordem de matar. Quem é que explica isso? E agora Daniel, ele chega para o Arioque e fala: me dá um prazo, e volta, e vai falar com seus amigos. Quando ele volta, eu entendo uma coisa: quem tem intimidade com Deus vai ter livramento para a família. Quem tem intimidade com Deus, porque ele podia matar Daniel ali, ir lá na casa de Daniel e matar os outros, mas não aconteceu. Porque quando Daniel se depara com o oficial do rei, Daniel fala assim: não, me dá um tempo que eu vou me apresentar diante do rei. E voltou para a casa dele e foi lá ter com eles, com os amigos, com os três amigos. E eu entendo aqui que existe livramento para quem tem intimidade com Deus. Existe livramento para quem tem uma vida de intimidade com Deus. Quantas pessoas que a gente viu se exaltando e se demonstrando os valentões, ou se demonstrando corajoso demais e acabou perdendo a vida? Quantos assassinatos não aconteceram porque pessoas não quiseram usar a humildade e acabaram sendo assassinados? Quantos casos que a gente não vê aí de pessoas que batem de frente umas com as outras, ou até mesmo com a lei, com a própria lei, acabam tendo as suas vidas ceifadas? Mas Daniel é diferente. Daniel sabia que ele tinha uma intimidade e ele sabia falar. O que eu acho bonito na palavra do Senhor é que ela é bem detalhista. Se você voltar no versículo
16 diz, no versículo 14 diz assim, ó: diante de Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia. Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. Repara que até o modo de Daniel falar, a Bíblia faz notório. E existe muitas vezes que nós falamos com os nossos irmãos de qualquer maneira. Muitas vezes nós falamos com os nossos irmãos e achamos que está bom da maneira que falamos, que se ele quiser, é ele que vem me procurar. Repara que diante de um oficial do rei, a Bíblia ela deixa notório que Daniel falou com prudência ao oficial do rei. E você sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Nós somos oficial de um reino. Não um reino da terra, um reino dos céus. Nós temos que ter maneira entre falar entre nós. É por isso que eu amo esse ministério, porque aqui sim a gente tem maneiras de falar uns com os outros, não é de qualquer maneira. E nesta noite o Senhor, Ele trouxe essa mensagem no meu coração, porque eu tenho certeza que você vai levar algo de Deus para a sua vida nesta noite. Aí repara bem que Daniel agora ele vai voltar. Ele vai voltar e vai orar, e ele vai suplicar a Deus. O versículo diz que ele vai suplicar a Deus, juntamente com seus amigos. Eu entendo uma coisa, que quando você estiver passando por uma situação, não passe sozinho, conte com mais pessoas, conte com a igreja, conte conosco. Daniel não foi orar sozinho, Daniel não foi suplicar sozinho por uma causa. E eu vejo aqui algo, que quando Daniel ele volta para casa e ele fala com seus amigos, que nós necessitamos de suplicar ao Deus dos céus, que nos revele esse sonho misterioso que ele deu ao rei. E aí Daniel vai entrar numa noite de oração com esses amigos, e você sabe o que vai acontecer? Deus vai revelar. Deus vai revelar o sonho para Daniel. E Daniel agora vai receber o sonho, e quando ele recebe a revelação do sonho, ele sabe o que faz? Ele levanta e começa a agradecer. Ele já levanta e começa a agradecer. Eu quero te dizer uma coisa, eu quero te ensinar algo nessa noite. Quando você estiver preparando a sua mensagem, quando você começar a dar e te colocar a mensagem no seu coração, não fique só pedindo. Tira um momento de agradecimento a Deus também. Tira um momento de agradecimento a Deus também, porque se Ele conceder, se você sentiu que Ele te concedeu, também agradeça. Não fique só pedindo. Tem muitas vezes a gente fica só pedindo perdão para Deus. Perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Ele já te perdoou, porque senão você nem estava aqui mais pedindo perdão. Agradeça por esse perdão que Ele já te deu. E Daniel agora vai receber a revelação do sonho e vai levantar da oração pela madrugada, pela noite. A Bíblia é bem clara em dizer pela noite. E eu creio, eu já ouvi dizer, os mais antigos, dizer que Deus tem segredos na noite. E eu acredito nisso. Eu sei que a Bíblia fala que orar em todo tempo, orar sem cessar, é orar em todo tempo. Mas existem momentos que Deus quer falar mais particularmente. E devido à noite, todo mundo está dormindo, tudo está quieto. É conjectura minha, eu acho que a gente concentra mais em Deus. E Daniel agora vai receber a revelação. E tem 2 versículos nessa passagem que eu não li, que eu vou ler quando eu estiver concluindo, que é aí que eu vou fazer o encerramento muito rápido. Daniel vai receber a revelação de Deus, e a Bíblia fala no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 13, que Deus revela os seus segredos aos homens. Primeira coisa que eu já começo a entender aqui, que Deus já revelou para Daniel, e cumpriu-se lá o que está escrito em Amós, que Deus revela os seus sonhos, os seus segredos, os seus mistérios aos homens. Existem situações nos dias de hoje, eu vou trazer para os dias de hoje, existem situações nos dias de hoje que nem os governantes sabem como resolver. Aí eu vou te falar uma coisa. Você acha que um presidente como o Jair Bolsonaro, o Joe Biden agora dos Estados Unidos, o Vladimir Putin da Rússia, todos esses homens, eles têm conselheiros à volta, só que eles não aparecem? Ou você acha que eles simplesmente só tomam as decisões por tomar? Ou você acha que simplesmente só faz o que faz por fazer? Não, eles têm conselheiros à sua volta. E o que eu entendo aqui nesta noite, para você entender o que eu estou dizendo, que se esses homens eles têm conselheiros e pedem opinião a esses homens o que fazer, Daniel não vai pedir homens, Daniel vai pedir a Deus o que fazer. Por que nações entram em situações degradáveis, como um país rico como a Síria, e hoje está o que está, o caos que está? Porque o homem achou que ele é dono do próprio poder, ele esqueceu de Deus, e hoje está na lama que está, hoje está na ruína que está. E todo homem que se diz homem de Deus, se não pedir conselhos ao Senhor, vai entrar em ruína. É
Eu e você conhecem situações de homens que eram sim homens de Deus e hoje estão em ruína. Eu conheço pessoas do meu convívio que estão em ruína porque achou que era o sábio, que era o dono da verdade. Achou que não precisava mais de se pedir conselho a Deus, achou que não precisava mais de tirar noites com Deus, achou que não precisava mais de pedir conselho a Deus. E quantas pessoas nos dias de hoje estão entrando em dificuldade por achar que aquilo que deve ser feito não precisa ser consultado? Quantas pessoas que hoje estão endividadas, quantas pessoas que hoje não estão, talvez até presas, porque entrou em dificuldades por não pedir conselho, por não pedir opiniões, por não pedir uma orientação. Quantas pessoas que hoje estão em ruína porque não pediram orientação, e aqui eu não estou falando orientação, pedir orientação, não é para qualquer um, é pedir orientação para o Senhor Deus. Aí você sabe o que eu quero dizer? Eu vou ser bem ousado nesse momento. Nós temos o nosso pastor presidente, e nós devemos sim, muitas vezes, comentar com ele, partilhar com ele as nossas decisões. Mas o mesmo Deus que revela para o nosso pastor, ele revela para mim, revela para você. O mesmo Deus que mostrou o sonho para Nabucodonosor, que era um rei, ele revelou o sonho para Daniel. Eu não estou dizendo que nós não devemos pedir orientação ao nosso pastor, ele é nossa cobertura espiritual, nós temos sim, mas existem situações que ele não vai estar lá, existem situações que vai ser você sozinho, existem situações que vai ser eu e você e Deus e mais ninguém. E aí, quando você receber uma proposta, e o pastor não estiver do seu lado, você não tiver um telefone, você não tiver como acessar a ele, o que é que você vai fazer? Consulte a Deus, se essa proposta é de Deus. Quando aparecer caminhos que você tiver em dúvida, uma pessoa comentou comigo há uns dias atrás, que ele está recebendo uma grande proposta, de uma pessoa está passando um negócio muito grande para ele, e ele até está assim, abismado do que está acontecendo, mas só que a gente tem que ter muito cuidado, pelas propostas grandes que vêm muitas das vezes, porque propostas grandes, muitas das vezes, se a gente não estiver no governo de Deus, se nós não estivermos na orientação de Deus, é para nos tirar da presença de Deus, porque vai ocupar o tempo que nós deveríamos ter tempo com Deus, você vai se ocupar mais com seus negócios do que com os negócios de Deus. E Daniel, ele vai chegar para o rei, ele vai pedir a revelação do sonho, Deus vai dar a revelação do sonho na noite. Daniel agora, ele chama Arioque, ele manda chamar Arioque, aí pede que Arioque leve ele. Eu imagino na minha mente que foi todo um ornamento, uma cavalaria para levar Daniel até diante do rei agora. E Daniel vai se apresentar diante do rei. Eu não vou entrar no detalhe do sonho, porque todos nós sabemos. Se não sabem, me perdoe, mas eu não posso aqui agora entrar porque é muito longo, é muito extenso. O capítulo 2 de Daniel tem 49 páginas, 49 capítulos, versículos. É muito grande, eu não vou deter em todos agora. Mas Daniel vai se colocar diante do rei e vai revelar o sonho do rei. Eu não sei se até aqui eu me fiz entender, mas repare aqui bem que existem situações que não vai ser uma pessoa bem vestida, não vai ser uma pessoa estudada, uma pessoa letrada que vai resolver. Quem vai resolver sou eu e você. Mentalize disso nessa noite. Existem coisas que eu e você, Deus está nos preparando para resolver. E Daniel agora ele vai ser levado. Aquele que era para ser morto agora está sendo apresentado diante do rei. E os outros que estão sendo jurados de morte agora fica à mercê de Daniel. Porque Daniel agora, se você vê agora, o poder da morte, o poder de matar, agora já não está mais na mão do rei. Se você reparar bem, sabe por que não está? Porque o rei não vai matar. O rei não vai matar. O rei decretou que era para matar, mas Daniel falou assim, não, me apresenta diante do rei. E Daniel agora vai se apresentar diante do rei e vai revelar o sonho para o rei. E o sonho é toda uma extensão do versículo do capítulo 2. E Daniel vai chegar para o rei e vai falar que o sonho que ele tinha era da estátua, que vocês bem sabem, vocês bem conhecem, que o rei estava alimentando no seu coração construir uma estátua
para engrandecer o seu nome, para engrandecer toda a Babilônia. E nós sabemos a história da estátua. Só que Daniel vai falar para ele com ousadia, com coragem. Você sabe o que eu acho incrível aqui? É porque muitas vezes eu vou falar algo nesta noite que você vai trazer à tona. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que se dizem grande. Quem engrandece essas pessoas somos nós. Quem engrandece essas pessoas somos nós, porque são todas mortais, são todas um dia vai parar debaixo da terra, todas vão voltar à matéria-prima. É nós mesmos que engrandecemos essas pessoas, e muitas vezes nós engrandecemos a elas e diminuímos a nós, mas nós somos todos iguais. Pode sim ter uns ter formatura, outros não, isso sim, uns ter mais conhecimento, outros não. E muitas vezes, eu vou te falar uma coisa nesta noite, nós mesmos diminuímos os nossos valores. Quantas vezes que eu e você já passou diante de uma porta de uma loja de marca, e você olhar para a loja e falar assim, não, eu não tenho dinheiro para entrar ali, mas nem sequer entrou, diminuindo as nossas capacidades. Quantas vezes que você olhou para uma coisa, eu olhei para uma coisa e falei assim, não, eu não posso comprar isso, eu não mereço isso. Está errado essa ideia da nossa cabeça, está errado isso, porque o nosso Deus é um Deus grande, Ele é dono do ouro e da prata. Quantas vezes que você ou eu olha para um objeto, olha para uma coisa terrena mesmo, olha para uma casa, olha para um carro, olha para um terno, olha para um sapato, olha para um vestido e fala, não, eu não mereço isso, porque eu não tenho condições de pagar. Na verdade não é nem que você não tem condições, é que você mesmo já está se diminuindo. Mas o que Daniel veio nos ensinar nesta noite é que nós temos que ser ousados. Daniel falou assim, me leva diante do rei. Daniel recebe o decreto e a resposta de Daniel para o oficial do rei é, não, me apresente diante do rei. Ele não diminuiu. Eu quero te ensinar algo nesta noite. Na hora que você se deparar com certas situações, não se diminua o seu tamanho, não se diminua o seu valor. Você tem valor. Eu e você somos valorosos. Nós temos que mudar a nossa ideia, mudar a nossa mente. E muitas vezes existem coisas que eu e você ainda não temos, é porque nós mesmos nos diminuímos. E se não alcançamos, é porque nós mesmos diminuímos, achando que aquela coisinha está boa. Aquele do jeito que está bom, rastejando do jeito que está bom, mas não está bom. Tem que mudar a ideia, tem que mudar a nossa mente. A Bíblia fala que quando a gente aceita Jesus, há uma mudança de mente. Nós temos que mudar a nossa mente. Nós somos filhos de um rei, o rei celestial, o rei dos reis. E agora Daniel, eu vou concluir. Daniel agora ele vai se apresentar diante do rei. Na hora que Daniel se apresenta diante do rei, ele vai contar todo o sonho, e vai revelar todo o sonho para o rei. E depois de revelado todo o sonho, o rei, que decretava, que fazia, que mandava, que acontecia, que isso, que aquilo, aquilo outro, o rei agora vai reconhecer o Deus de Daniel. O rei agora vai reconhecer o Deus de Daniel. Quantas vezes que eu e você somos chacoteados por servir um Deus? Quantas vezes que eu e você somos chacoteados, somos gozados no trabalho, somos gozados em todos os lados que vamos por servir a esse Deus? Eu quero te confortar o seu coração nesta noite. Vai haver reconhecimento, vai ter que haver reconhecimento, vai ter que haver reconhecimento. Eu me lembro como hoje, não me lembro agora bem o ano, mas aqui em Vila Franca de Xira, a nossa irmã estava entregando um panfleto para uma pessoa, a pessoa virou e falou que não precisava daquele Deus, que ela já tinha o Deus dela, e falou lá o nome do Deus dela. Naquela hora aquela irmã foi tomada no Espírito Santo de Deus e falou com ele, eu não aceito que esse seja o seu Deus, e virou as costas e saiu para ele. Vai ter que haver reconhecimento. A Bíblia fala em Apocalipse que vai ter um dia que todos vão ser colocados diante de Deus, e nós vamos ter que prestar conta para o nosso Deus. Vai ter que haver esses que chacoteiam de nós, se não reconhecer como o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor reconheceu, eles vão ter que se curvar, eles vão ter que levar com o julgamento de Deus, não é julgamento de homem. E o rei agora ele vai receber a revelação do sonho, e quando ele recebe a revelação do sonho, ele cai em si, e reconhece o Deus. Eu reconheço, Daniel, que o seu Deus é o Deus dos deuses, é o rei dos reis. Ele vai reconhecer agora o Deus de Daniel. E aí você sabe o que vai acontecer com Daniel agora? E aqui eu vou concluir a minha mensagem. Versículos 48 e 49 eu vou ler para você. Então o rei exaltou e lhe deu muitos e valiosos presentes. Então o rei exaltou Daniel
e lhe deu muitos e valiosos presentes, e designou o governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Versículo 49. Além disso, o pedido de Daniel ao rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permaneceu na corte. Uma coisa que eu entendo nesses dois versículos: Daniel agora conta o sonho para o rei e recebe uma promoção. Você sabe o que eu aprendo aqui nessa noite? É que muitas vezes vai ser necessário falar a verdade, e falar a verdade muitas vezes não vai ser fácil. Sabe aquele patrão, aquele chefe, aquele colega, aquela pessoa que a gente às vezes até foge dele para não falar certas coisas, vai ter que ser encarado e falar a verdade para ele. Sabe aquela pessoa que você não quer magoar, aquele familiar que não acredita muito, que goza até da sua cara lá dentro da sua casa ou no meio da sua família? Aquele colega que zomba de você e fala que esse Deus seu é assim assado. Vai ter que haver reconhecimento. Você sabe por quê? Porque Daniel foi diante de um rei e falou a verdade, e houve promoção. Agora é designado governador da província da Babilônia. Daniel agora, em vez de morar onde morava, agora vai morar com o rei na corte. O rei que era mau agora vai servir o Deus de Daniel. E aí, o que eu vejo nos dias de hoje é uma correria, uma loucura nas faculdades para adquirir título, adquirir informação, adquirir conhecimentos. Uns querendo ser os advogados mais conhecidos, outros querendo ser os presidentes mais conhecidos, outros querendo ser tantas as coisas. E Daniel agora vai promover Sadraque, Mesaque e Abidnego sem nada. Daniel só vai fazer um pedido para o rei, que promova Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí você sabe o que o rei vai fazer? Vai colocar eles como administradores das províncias da Babilônia. Eu não sei, mas que eu saiba, eles não fizeram faculdade nenhuma de administradores, mas foi colocado. E daí? Se Deus quer te dar, quem vai impedir? Se Deus te colocar, quem é que vai dizer o contrário? Se Deus entregar para você hoje, amanhã, quem é que vai dizer o contrário? Foi Deus que entregou. Repara que quando Daniel se coloca diante do rei e fala a verdade, enquanto os outros ficaram negando, não quis falar a verdade, porque também não sabia o que dizer. Quando Daniel se coloca diante do rei, isso é que eu acho incrível. Eu acho isso incrível, porque muitas vezes a gente se depara diante de uma polícia no aeroporto e a gente fica assim meio, será que eles perguntam o que eles vão fazer? A gente às vezes se depara em uma situação com uma autoridade maior, a gente fica assim meio que, não é com medo, mas a gente fica com aquele temor, e não precisa ter esse temor, precisa ter esse respeito. E Daniel agora é colocado diante de um rei. Imagina se eu e você fosse colocado diante da rainha Isabel hoje, nos dias de hoje. Qual seria a nossa reação? Será que nós teríamos coragem de falar para ela assim: ó, rainha, você pode ter o reinado que for, mas se você não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não é salvo? E Daniel vai chegar para o rei da Babilônia e vai falar a verdade. E sabe o que vai acontecer? Vai haver promoção na vida de Daniel por falar a verdade. Muitas vezes a verdade vai doer, mas tem que ser dita. Muitas vezes a verdade, você vai querer esconder a verdade, mas fala a verdade. Fala a verdade. O meu pai, por exemplo, ele não gosta muito de ouvir a verdade. Quando eu pego no telefone, ele até desliga muitas vezes, porque eu falo a verdade. Se não aceitar, não vai para o céu. Se não se curvar, não vai para o céu. Vocês precisou eu crescer para ouvir isso, sendo que sua mãe toda a vida te falou isso, mas eu te falo. Se não aceitar Jesus e não reconhecer, não vai para o céu e acabou. Meus irmãos, a mesma coisa. Se não reconhecer e não aceitar, não vai para o céu. Eu não sei para onde vai, mas se não haver reconhecimento, não vai. E depois de Daniel ter feito tudo isso, houve uma promoção. E eu quero te dizer uma coisa: nós estamos passando os anos que estamos. Nós estamos passando as dificuldades que estamos, o mundo está do caos que está. Mas eu quero te dizer, e eu convido aqui já o pastor João Paulo para tomar posse do microfone ali. Eu quero te dizer uma coisa para concluir a minha fala. Não olhe para as circunstâncias que o mundo está. Não olhe para as circunstâncias que os jornais falam. Não olhe para as circunstâncias que o seu patrão muitas vezes vai falar. Não olhe. Porque em meio a uma crise Daniel foi promovido.
em meio a uma crise, porque naquele momento a Babilônia ia sofrer uma crise, porque ia morrer muita gente. A Bíblia fala que ia morrer muita gente. E Sadraque, Mesaque e Abednego são promovidos. Daniel agora é convidado a viver no palácio. Repara isso. Repara isso. Aquele que era para ser morto agora é convidado do rei para viver no palácio, gente. Então, o que eu quero te dizer é que não dê ouvidos àqueles que não têm vida com Deus. Não dê ouvidos àqueles que nem sequer sabem o que é Deus, muitas vezes. Não dê ouvidos a primeiro-ministros, não dê ouvidos a presidentes, não dê ouvidos a governadores que não têm vida com Deus. Você sabe por quê? Porque um rei, ele não sabia o que ele estava falando, mas quando chegou um homem de Deus diante dele, ele teve que reconhecer o Deus de Daniel e ainda promover Daniel, e ainda convidar Daniel para morar no palácio. E quem disse que amanhã ou depois não pode ser eu ou você, se nós falarmos a verdade? Aleluias. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, e quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem me concedido de trazer e ministrar a palavra do